Vamos abrir a palavra num salmo muito conhecido, Salmo 23, já que estamos caminhando para a Santa Ceia das riquezas. Vamos falar de um salmo que é muito rico, bastante rico. Já conheço o Salmo 23 há bastante tempo já. Salmo 23. Amém? Ele começa assim, né? O Senhor é o meu pastor, nada o que, gente? Pessoal, as pessoas dentro das igrejas têm sentido falta de muitas coisas, porque infelizmente Jesus não tem sido o Senhor dela. A grande realidade é essa. Porque não há contradição na palavra de Deus. E quando a pessoa ela olha para o casamento, quando ela olha para a vida financeira, uma área da sua vida, na saúde, de repente, de um lado, ela até se sente bem. Ela tem dinheiro, de repente ela tem saúde. Porém, quando ela olha para um outro lado, está lhe faltando alguma coisa. E o que então entendemos? Que Jesus não tem sido Senhor daquela área. Porque a palavra de Deus, ela combate todos os interesses terrenos. Porque não tem associação dos interesses terrenos com a palavra de Deus. Por mais que você se esforce para que as coisas aconteçam no campo físico, se Deus realmente, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, ainda que você conquiste, o Senhor não estará sendo realmente o Senhor daquela área. Por quê? Porque mesmo a pessoa conquistando, ela vai ficar refém de uma situação, de um medo, de uma incerteza, de uma instabilidade. A gente sabe que as pessoas elas se esforçam muito para conquistarem aí muitos sonhos. E mesmo conquistando, dentro dela, um exemplo, essa boquinha não pode acabar. Eu não posso perder esse emprego. Eu não posso perder esse salário. Então você vê, o Senhor não é Senhor dessa pessoa, pelo menos nessa área. Nessa área. Como pode a pessoa adquirir alguma coisa e já ter medo em perder? Então Jesus não é Senhor dessa pessoa. Talvez de área nenhuma. Porque se aqui está dizendo que a partir do momento que a gente sabe que senhorio é estar subordinado a alguém. A verdade toda é essa. Se há um senhorio, nós estamos subordinados a alguma coisa. Porque se nós não estamos subordinados ao que está escrito, Jesus não tem sido o Senhor. E por isso que a gente vê dentro das igrejas muitas pendências, muitas falas. Ah, mas eu sou criado
eu sou nascido, eu sou batizado há 50 anos. E daí? E daí? Até agora você não disse nada. Você não disse nada. Porque é fácil entender se Jesus anda reinando ou não naquela situação a qual nós nos encontramos. É porque é na adversidade que mostramos a Deus se realmente dependemos dele ou não. É na adversidade. É na adversidade. Eu estava até esses dias conversando com um amigo nosso aí. Eu estava conversando, estava eu, minha esposa e ele, eu falando assim de alguns momentos que eu tive na minha vida quando eu era de um outro ministério. Aí eu falei, vim para a graça para tirar tudo de dentro. Eu falei, aqui é mamão com açúcar, o modo de ser do deserto, aqui é moleza. Conversando isso com ele. E passei com ele, ele ficou até meio assombrado, o semblante dele ficou assim, meio assustado. E eu falei para ele, amigo, quando tudo estava dizendo não, André é testemunha, olhava para mim com uma tranquilidade. E se ela não me empurrasse da cama, eu nem levantava no horário do dia seguinte. Tudo falando, não vai dar, não vai conseguir. E a minha esposa concordando, a gente falando, né? E o camarada ficou até perplexo. Meu amigo, eu levantava tranquilo, e ela sabe que quando eu batia na cama, nem despertador me acordava. Estou sendo sincero, gente, porque eu falava assim, ou o senhor está, ou o senhor não está, ou o senhor é, ou o senhor não é, porque se o senhor não estiver aqui comigo, já era. O camarada ficou quietinho, só eu não sei se está passando algum para você, que resolvemos falar de algumas experiências com Deus lá atrás, e eu falei assim, eu estava remando contra a maré e venci a maré. Porque se Deus realmente não se mostrasse a mim, eu falei para ele, você não teria me conhecido. Eu perguntei a minha esposa, ele teria nos conhecido? Minha esposa, não. Você não teria conhecido. Porque é muito fácil. Eu sou de Jesus, né? Tem uma musiquinha, Jesus, Jesus. Mas eu quero ver, meu Deus, na hora da adversidade, se realmente estamos subordinados a Ele, você pode ter certeza, nada vai faltar. Por mais arrojado que esteja a situação, por mais que as pessoas olhem para você e digam assim, não. E eu passei um momento na minha vida que eu não quero nem saber como aconteceu aquilo. Ninguém sabia de nada. Eu e minha esposa, pensando por um deserto, não sei nem como apareceu compra dentro da minha casa, porque ninguém sabia de nada, só eu, minha esposa e Deus. Eu ainda falei para ele, e nunca nos faltou nada. Agora, o negócio era crítico. Eu falei para esse amigo nosso, porque se aqui está escrito, o Senhor não pastor nada lhe faltará, você tem que ver isso, na hora que o bicho está pegando. Porque se ele não honrar, a vergonha está estabelecida. É ou não é? E as pessoas estarão o quê? Nos ridicularizando. Aí, a igreja não mudou a sua história. A igreja, mas não é a igreja. É a entrega para Jesus do nosso ser é que vai trazer o que nós almejamos. Talvez você olhe
por seus caminhos e você veja buracos, talvez até vazio, carrega até vazio. Mas por que a sua vida está assim? Porque Jesus não tem sido o Senhor, pelo menos, volto a repetir, dessa área da sua vida. Porque quando Ele passa a ser o Senhor, é aquela história, a pessoa tem fé para comer arroz e usa fé e come o arroz, mas na hora de comer o feijão ela já não tem mais a mesma fé. Mas por que ela não tem a mesma fé? Porque ela não quer que Jesus também seja Senhor daquela outra situação. E ela começa, mesmo se dizendo evangélico, a ter perdas e a andar capengando. Né? E ela começa a andar capengando. O que não pode, vocês não sei se vocês já viram aquele cachorrinho, né? Todo sujinho, maltrapilho, fedido, né? Puxando uma perna. Né? O carro passou por cima, alguém deu um bico. Você não pode andar assim diante de Deus. Você pode até chegar assim diante de Deus, mas você não pode continuar assim diante de Deus. A pessoa não pode chegar até mais quebrada que arroz de terceira. Então ela precisa entender, só tem um jeito dela ser confortada, só tem um jeito dela ver aquela situação resolvida, é entregando a vida para Jesus. Então ela abre mão de todos os interesses, ela abre mão de tudo que esse mundo maldito a ensinou, para que Jesus seja o Senhor e venha honrar a palavra dele. Então, andar com falta dentro da igreja significa que Jesus não tem sido o Senhor daquela área. Mesmo ela cantando louvores, mesmo estando 7 dias por semana na igreja, mas ela não deixa Jesus trabalhar. Tem que ser o que ela quer. Então você vê que a pessoa, existe muitas das igrejas, né? As pessoas levando uma vida de pendências e passando a imagem de que está tudo bem, onde ela sabe dentro dela que não está nada o quê? Não está nada bem. Mas por que não está bem? Porque Jesus ainda não é o Senhor daquela situação. Ela não está subordinada a Ele naquela situação. Ela não está. E como é que Ele vai honrar a palavra dele? Um exemplo. A pessoa resolve lutar pela sua vida hoje. A própria família entra de marreta ao Senhor dela. A família. Não é Jesus. Os amigos entram de marreta contra ela. Quem é o Senhor? Mas ela é evangélica. Ela está na igreja. Ela toma Santa Ceia. Talvez dá até dízimo. Talvez dá até dízimo. Só que naquela área, Jesus não é o quê? O Senhor é os interesses alheios. Aí por isso que ela anda o quê? Pendente, conformado, desiludido, aflito. E Jesus não pode fazer o quê? Nada. E diz mais aqui: deitai-me faz em que, gente? Verdes pastos, guia-me mansamente as águas o quê? Pessoal, se Jesus é o nosso Senhor, o boi, quando chega assim e vê um pasto verde, abre a boca e diz: vou arrebentar, e vai mesmo. Porque o que mais tem para ele é comida, né? E o bicho gosta de comer. Você vê que se Jesus é o nosso Senhor, então Ele vai deitar prosperidade sobre nossas vidas. Não adianta você querer vencer em alguma área sem Jesus, iludido.
usando a força física. Não tenho nada contra salão, né? A mulher está lá toda semana, lá gastando rico dinheiro no salão, no casamento, não vai mudar nunca. O dono do salão é que vai gostar, né? Gasta dinheiro no bolso toda semana. Opa, chegou a feira. Ô fulano! Você está mais tão bonita. Chegou minha feira. E eles não estão errados, não. O pior é que o profissional não está errado, não. É errado e está iludido. Sabe onde? Dentro da igreja. Aí chega aquela mulher, você está tão bonita. Ela abre um sorriso, aí quando a igreja ela, ô perua. Assim um pavão. Não é assim que acontece? Por quê? Porque a pessoa, ela não entendeu ainda que ela tem que agradar a Deus. Ela não precisa se relaxar, ela tem que agradar a Deus e colocá-la aonde é de devido, para que não venha lhe faltar mais nada. Pessoal, é Deus que move. Esse meu amigo, ele ficou perplexo, porque eu nunca abri minha vida para ninguém. Estou sendo bem sincero. Eu nunca abri a minha vida para ninguém, não interessa a ninguém, nem minha família. Nunca abri a minha vida porque não interessa a ninguém, a não ser a Deus. Mas eu falei para ele de experiências que eu passei na vida e Deus me arrancou de tudo. E antes de eu vir para a Igreja da Graça, quando eu falei que a lutinha aqui é tudo mamão com açúcar, aí ele ficou mais assustado ainda. Mas aqui é tudo mamão com açúcar. Tudo mamão com açúcar. Dá para tirar tudo de letra. Agora, quando eu estava nesse outro sistema, aí você sabe o que aconteceu comigo. Você vê, Deus ele quer deitar o que na tua vida? A prosperidade. E olha só, para que você tenha o quê? Descanso. Olha o que Deus tem para aqueles que confiam nele. Aí você vê dentro das igrejas evangélicas, os evangélicos, antidepressivos, tarja preta, calmante, remédio para pressão alta, porque Jesus é Senhor da saúde dessa pessoa. Com insônia, estou falando de evangélicos, deprimidos, estou falando de evangélicos. Você vê, o dinheiro dela vai pelo esgoto, porque ela não tem Jesus como Senhor da vida, mas ela é evangélica, ela é batizada, ela não perde um culto, só que Jesus não está sendo o Senhor dela, cheia de traumas, fracassos. Cadê o descanso? Então você precisa, se você está com Jesus, aqui eu estou me entregando hoje de corpo, alma e espírito. Estou aqui, ó. O Senhor muda ou me leva. Na verdade, tem que ter até fé para orar assim, né? O Senhor muda ou me leva. Se for perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer, né? Até para orar assim, tem que estar na fé. O Senhor me muda ou me leva aí. Mas essa história não dá mais para ficar aqui. Você vê, olha só, se Ele é o meu Senhor, então Ele quer deitar e limpar de verdejante, vou arrebentar, o que eu conquistar eu não vou perder, seja lá casamento, seja lá saúde, seja lá o que for. Você está precisando? Deus Ele quer te dar. Aí vem aqui, ó, refrigera a minha alma. Então tem que ter paz na tua mente, né? E guia-me pelas veredas, pelo caminho, os caminhos da justiça, por amor. Você vê, tem que ter paz na mente. Se Jesus é o nosso Senhor, vou ser bem sincero, vou usar uma linguagem do choro, o circo pode pegar fogo, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Aí você fala assim, mas o senhor é pastor. Ó, durante 3 anos na Igreja da Graça, sabe o que eu fiquei ouvindo como pastor? Eu vou te mandar embora. Eu falei, mete pé. Durante 3 anos na Igreja da Graça, eu fiquei ouvindo isso da minha liderança. Eu vou te mandar embora. Eu falei, mete pé. Mete pé. A resposta era só essa.
Pode meter o pé. Aí ninguém entende nada. Pode meter o pé. Aí acabava na hora o problema. Amigo, quer ficar bem comigo? Mete o pé. Pode meter. Acabava o gás. Nunca cheguei em casa. Minha esposa. Me falaram que eu vou falar. Mete o pé, amigo. Pode meter o pé. Está em paz? Mete o pé. Aí eu ficava surpreso. Porque ou você confia, quem me botou aqui não foi o homem. Quer mandar embora? Mete o pé. Pode meter o pé. Você acha que eu fiquei, minhas contas, minhas dívidas. Agora que dívida eu não tenho, graças a Deus, né? Só conta todo mundo tem. Meu Deus, se o senhor não guardar, estou na rua. Só pedi a minha esposa, ame a liderança da Igreja da Graça. Só pedi isso a ela. Continue amando. Aconteça, aqui não está acontecendo nada, mas ame esse povo aí. Mete o pé. Batia na cama, pum. Aliás, isso até hoje, né? Se ela não me jogar para fora da cama, eu não levanto. Estou sendo sincero, gente. Eu gosto de dormir. Às vezes eu caio numa posição na cama, já levanto na mesma ainda no dia seguinte. Ou você confia, ou você não. Ou você se submete ao senhorio de Jesus, ou você se submete aos interesses desse mundo cruel aí, então. Aí tua mente não tem paz. A tua mente tem paz. Na época, eu até, os pais, não estou orando pelo senhor aí, o negócio está feio, meu. É só ele. Vai orando mesmo, ele só ele. Mas eu estou dormindo bem, né? Avisa aí que eu estou dormindo bem. Pode avisar quem quiser que eu estou dormindo bem. E dormindo bem. E nem por isso eu nunca te deixei de fazer o que era reto. Porque é na luta que você precisa ver quem? Deus. Deus, gente. É na luta. Agora o bom é o seguinte, é andar de mão limpa, né? E por mais que eles caçem, ninguém encontra o quê? Agora, se você demora, já era. Então você vê que luta, todo mundo enfrenta. Mas, se o Senhor é o meu pastor, então Ele tem que me abençoar, porque é a promessa dele, que Ele quer repousar a prosperidade, Ele quer que eu realmente ande em descanso. Gente, é porque eu melhorei, eu tinha um momento na minha vida que eu era mais tranquilo do que agora, onde eu sentava e dormia. Dormi um pouquinho. Eu gostava de dormir para fechar. Não é nem aí, gente. O circo está pegando fogo, não estou nem aí. Estou sendo bem sincero. O maior exemplo disso foi quando começou esse sinal de manifestação para quebradeira. O André está aí, ele viu. Deixa quebrar. Não é nem aí, gente. Vamos quebrar. Deixa quebrar. Se o senhor não guardar, vão quebrar mesmo. Com porta aberta, com porta fechada, vão quebrar. E vão quebrar mesmo. E vão quebrar. E Deus guardou. E se Deus não tivesse guardado? Tudo quebrado, talvez ele até na rua hoje. Mas Ele guardou. Porque é promessa dele. Se eu realmente, meu Deus, eu estou contigo. Olha, e venha o que vier. A gente tem que confiar em Deus. A morte vai te levar, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que levar todo mundo aqui. Se a igreja não subir, vai ter que levar. Mas você vai morrer. Mas quem não vai morrer? Só que eu tenho que confiar naquele que tem poder para me fazer o quê? Reviver. Ele prometeu que eu vou ressuscitar. Então, na minha mente, tem que haver o quê? Paz. Descanso. Qualidade de vida. E eu só tenho que
colocar Jesus nas áreas da minha vida, para que Ele seja o meu Senhor e nada venha me faltar. Aí aqui diz, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Pessoal, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Essas manifestações que teve aí, nem vale da sombra da morte era. É ou era? Olha o que está aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, cajado e bordão, tudo é a mesma coisa na Bíblia, né? É um pedaço de pau. Na linguagem espiritual, aqui nessa passagem, a vara é os ensinamentos de Deus, a Escritura Sagrada, e o cajado do Espírito Santo, que é a nossa fé. É a nossa fé. Então você vê, por pior que seja a situação, eu preciso estar ligado em quem? Não no que ando dizendo, não no laudo médico, não no que minha família pensa, não no que os meus amigos, não em cima daquilo que os meus amigos querem que eu faça, ou a minha família, ou a sociedade, mas em cima de quem? Posso dar um exemplo aqui? Andaram falando aí que essa tal de Marília é evangélica. Andaram dizendo aí. Aí falou que vai oficializar o casamento gay no Brasil, ela é presidente. Não. Aí disse assim, não, os meus princípios religiosos. Você vê quem é que está dentro dessa senhora aí. Se dizendo, se ela fosse a Dilma, o Aécio, a gente sabe que não está nem aí para Deus. Mas quando se dizer, você vê, meus princípios, não, você vê, aí é evangelho. Aí é evangelho. Você vê aonde está a confiança desse povo em agradar gregos e troianos. Você vê que as pessoas estão dentro da igreja distantes de Deus. Mas você vê que, por causa de voto, Deus vende a alma para o diabo. Ah, não, depois meus princípios, por quê? Vai vir retaliação. O povo de igreja vai votar em você. Já voltou atrás. São tão certinhos, um exemplo. Você vê que estão na igreja, não pode errar. O maior cambalacho desse avião que caiu, ninguém sabe de onde são o dinheiro para comprar ele. Então, isso é um exemplo. Você vê que as pessoas estão dentro da igreja, mas não tem o Senhor como? Porque andam em favor dos seus interesses. E andam em favor, eu falando dos que estão dentro da igreja. Aí não tem refrigério, não tem descanso. Qualquer perturbação aí, vamos correr, vamos nos esconder debaixo da cama. Não se agarram às escrituras em momento algum. Ontem eu estava conversando com os pastores aí que achavam que iam voltar nela, já voltaram atrás. Irmão, deu molinha essa mulher, ainda disse ser evangélico. Aí ele não deve ser da maçonaria, praga é satanista. Aí ele começa a escutar o balde, né? Você vê que às vezes a pessoa, ela é levada pelos sentimentos, levada pelas emoções, porque não colocam Jesus como o Senhor de suas vidas. Você vê que até dentro das igrejas, a pessoa ela quer seus interesses. Quando você ouve isso de um que não quer nada com Deus, nem assusta a gente. Mas e os que se dizem serem de Deus? E não são de Deus, gente. Vai um pastor falar isso aí, ele cai de porrete em cima dele. A verdade toda é essa. Cai de madeira na cabeça. Ainda diz que é homofóbico, né? Hã? Não. Ou outra
coisa, ele não quer nem saber. Mas por que eu estou falando isso? A pessoa não passa nem pelo vale da sombra da morte, já está mostrando que está dentro dela. E quando vem o perrengue, é nessa hora, ou o Senhor tira, ou a vergonha está estabelecida. Então leva logo aí para ninguém falar nada. Ninguém vai entender que o Senhor me tirou da terra. Mas tem que confiar em Deus. Ou muda ou leva. Porque você vê, aí você fala, Davi passou perrengue para chuchu. Como esse homem guerreou. Deus nem permitiu para que ele construísse o templo dele, de tanto sangue que esse homem tinha derramado, porque o que mais ele tinha era inimigo. Mas em tudo, Deus era com quem? E nunca permitiu que a vergonha prevalecesse em cima da fé dele. Se você tem medo, ou você manda o medo embora, ou o medo te agarra, porque medo é um demônio. Isso, o medo é o demônio. O medo é um demônio. Ou você manda o medo sair de dentro de você, ou essa praga não vai sair dentro de você. Porque ele já existe para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. E diz mais aqui, prepara-lhes uma mesa, né? Forte isso aqui, gente. Fartura, né? Mesa é lugar de fartura. Perante mim, na presença de quem? Olha só que coisa séria. Olha a fé do rei Davi, né? Prepara uma mesa aqui. Ó. Na presença dos meus inimigos. É aquela história. Quem te viu e quem vai andar com Deus é isso aí. Prepara uma mesa aqui. Ninguém está levando fé em mim, né? Ninguém acredita em mim. Então prepara essa mesa aqui, Jesus. Eles vão ficar chupando o dedo, eu vou arrebentar. Minha vida vai andar. Agora você tem que ter moral para falar assim com Jesus, né? Ele tem que olhar para você e ver a sua entrega a Ele. Prepara uma mesa aí. Eu quero ver a fartura, a prosperidade, o bem-estar, a qualidade de vida. E aqueles que não levavam fé em mim, estavam aí zombando de mim, vão ficar chupando o dedo. E vão ver a tua glória na minha vida. Olha a fé do rei Davi. Olha que salmo rico esse, hein? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, né? O óleo representa o Espírito Santo, né? O meu cálice transborda, o coração, né? Está alegre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei onde, gente? Por longos. Então, olha só. Dentro da gente não pode haver malícia, maldade, traquinagem, picaretagem. Para que Jesus seja o Senhor das nossas vidas aqui. Se eu não abro mão da maldade, da malícia, Jesus não é meu Senhor. Mas eu estou na igreja, mano. Eu estou no Santa Ceia, eu estou disso. Por lufas. Ele não é Senhor. Se você anda aí, como diz aí fora, com o olho na missa, no padre na missa, tem gente assim, né? Diz aí fora que era o olho no padre na missa. Desconfia cada perto da sobra. Gente, Deus não está nisso, gente. Deus não está nem com essa pessoa. Ou você crê, ou você não crê. Ou você confia, ou você não confia. Aí sim, quando você confia, a bondade e a misericórdia, o amor de Deus e as promessas, certamente te seguirão. Amém, gente? Pastor, eu não peguei esse propósito das riquezas de Deus, né? A Santa Ceia, das riquezas do nosso Deus, riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas douradas e justiça, né?
Oh, meu Deus, então você que fez o pedido, abraça por vontade. A Lélia vai passar aí, o Robson também. Se você, preste atenção, gente, se você ainda não pegou e pode fazer um voto com R$100 ou mais, faça. 100, 200, 500, pastor, ainda não peguei, vou abraçar essa fé. Eu quero a riqueza desse Salmo 23 na minha vida. É um direito, né? Para quem ainda não pegou. É um direito. É um direito.